A paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concede, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos novamente na sua casa. Muitos são chamados, poucos escolhidos, e entre aqueles que foram chamados está você, para junto conosco podermos louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Oremos. Senhor, te louvamos por mais esse dia, agradecemos pelo teu amor e tua graça, Pai. Agradecemos porque o Senhor é vivo, agradecemos porque o Senhor nos resgatou. O Senhor, Pai querido, estendeu o seu braço e nos tirou do lodo, do tremedal de pecado, e nós podemos, Pai, estar na tua casa, buscando entender, ouvir mais do Senhor. Pai, nos abençoa nesta manhã, que nós possamos, Pai, ouvir a tua voz, aprender os teus ensinamentos e preceitos. Oramos em nome de Jesus. Amém. A paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos na sua casa, meditando a respeito da sua santa, bendita e gloriosa palavra. Estamos trabalhando dentro do tema da teologia da alegria, sob o tema a adoração. Já falamos do prazer, falamos da conversão e agora nós falamos sobre a adoração. Iniciamos falando sobre o texto de João capítulo 4, que é o texto da mulher samaritana. E todo aquele contexto nós vamos continuar trabalhando essa história, essa ideia. Falamos que muitas vezes as pessoas elas precisam de tomar um choque, elas precisam ser sacudidas nas suas crenças, para que elas possam então entender como fazer e como agir. Falamos na semana passada que Jesus ele é especialista nisso. A primeira coisa que aprendemos é que a adoração tem que ver com uma vida real, não tem a ver com uma coisa mística ou uma coisa que é superficial, mas tem a ver com a vida. A adoração não é apenas o momento do domingo. A adoração não é apenas aquele momento, mas é toda uma semana. Falamos um pouco sobre os samaritanos, que eram pessoas que não eram judeus, eles eram uma mistura de povos e raças, em que havia uma verdadeira discussão e animosidade entre eles e os judeus. Falamos dentro daquele texto de João capítulo 4, que uma das coisas mais surpreendentes não é que Jesus pedia água a ela, mas que ela não conseguiu reconhecer a figura de Cristo e não pediu a ele a água viva. O homem, ele sempre insiste dentro da condição natural. Quando nós olhamos o contexto das igrejas, nós podemos observar claramente que as pessoas elas estão atrás muito mais de bênçãos materiais do que realmente de bênçãos espirituais. Falamos que a água que Jesus dá é o próprio Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo em nossas vidas elimina a sede da alma e, além de tudo, nos transforma em uma fonte em que os outros podem encontrar a vida. Nós falamos também que nós temos que tomar muito cuidado para não desistir muito rapidamente das pessoas. Nós temos essa faculdade, essa facilidade de olharmos para as pessoas como bens que podem ser substituídos. Quando nós pensamos em cristianismo, em especial, Jesus Cristo ele tinha por objetivo criar naquela mulher uma adoradora de Deus em espírito e em verdade. Então, num momento muito simples, num momento muito sensível daquele diálogo entre a mulher e a samaritana, Jesus Cristo, em vez de aliviar, ele arrocha mais, ele aperta mais e pergunta sobre o seu marido. E aí, naquele momento, ela fala que ela não tem marido, que ela está ali com o rapaz, tal, mas que não é marido dela. E Jesus completa: realmente ele não é seu marido, você já teve 5 e esse que está agora não é também seu marido. Nós tentamos de alguma maneira sempre esconder os nossos pecados, e quando nós escondemos os nossos pecados, a luz de Cristo ela fica encoberta, não que ela não exista, mas que nós deixamos de ver. E aí citamos então no final do segundo período, a ilustração de um animal que, quando ele é preso numa armadilha, ele pode chegar até o ponto de arrancar a própria perna. Aquela mulher que ela é confrontada dentro daquela situação da sua vida de adultério, ela confronta, na verdade, ela reconhece que Jesus é um profeta, mas em vez de continuar nessa direção,
aquela mulher, ela desvia-se e começa a falar sobre o local onde as pessoas adoravam. Poxa, a gente adora nesse monte, os judeus adoram nesse monte, onde que é? E aí Jesus Cristo, ele não volta mais naquele tema de adultério, mas ele finaliza dizendo que a condição não é aonde adorar, e sim como e a quem adorar. E é algo que nós temos que ter como entendimento, e é o início da nossa aula de hoje, que vem falando exatamente sobre a importância, não do local da adoração, que nós somos o templo do Espírito Santo, e nós temos que, aonde nós formos, nós temos que adorar e glorificar ao Senhor. Jesus levanta, ou melhor, ela levantar a questão de onde as pessoas deviam adorar. Jesus responde dizendo, isso não é importante. Importante é como você deve adorar o Senhor. E quem é esse Senhor que você adora, ou que você diz adorar? Primeiro ele chama a atenção dela para o como. Mulher, você pode acreditar que vem a hora e que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. E aí Jesus Cristo, em primeira instância, ele fala assim, não, você está preocupada no local, mas a primeira coisa que você tem que entender é que não é Jerusalém o local. O templo local não é o outro monte, não é em nenhum lugar fixo, mas é aonde você estiver. Em outras palavras, não se deixe levar por controvérsias sem importância. E a igreja, ela se preocupa muito com coisas sem importância. As pessoas, elas se preocupam com títulos, elas se preocupam com palavras. É algo que eu tenho procurado dentro do meu ministério, não me preocupar com esse tipo de coisa. Então as pessoas, elas começam a olhar porque a teologia é tal, é porque a palavra é tal, você é isso, você é aquilo. Essa semana mesmo, o Felipe, ele me ligou e falou assim, poxa, é isso mesmo? Ele mostrou algumas palavras de teologia lá. Eu falei, cara, sinceramente eu teria que pesquisar para ver o que é. E aí as pessoas, elas ficam preocupando com tantas coisas e nós não conseguimos nem demonstrar o amor ao nosso próximo. É algo que acaba ficando sem importância. Pode-se adorar a Deus em vão, tanto no seu lugar como no nosso. E o que Jesus está querendo dar a entender não é que há um local específico de adoração, mas que nós podemos adorar o Senhor de uma maneira vã e vazia em qualquer lugar. Você pode dizer que você está adorando a Deus, mas o seu jeito de agir, a sua fala, o seu proceder durante toda a semana mostra que você não conhece a Deus. E não tem como você adorar alguém que você não conhece. Isso é um relacionamento que nós temos que manter. Isaías 29:13. Luísa, por gentileza. Isaías 29:13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então, o que Isaías está falando, e Deus está falando através de Isaías, é que aqueles homens e aquelas mulheres, eles se aproximam do Senhor em adoração. Eles têm toda uma reverência, têm toda uma religiosidade, e eles realmente, através das suas bocas, eles honram ao Senhor. Eles falam palavras de adoração e louvor ao Senhor. Mas, quando Deus olha para o interior do seu coração, Ele não vê nada. Ele vê homens que não acreditam, homens que não pensam. Ajuda ela, gente, por favor. Ela vai ficar arrastando essas cadeiras aí. Ajuda ela. E aí Deus, ele identifica realmente que aquelas pessoas estão indo ao templo, estão indo, separando um templo, mas o que eles falam são coisas sem sentido, sem nada. É algo que Jesus Cristo, em todos os evangelhos, quando ele olha os fariseus, ele olha e vê homens que conhecem muito, mas que por fora são bonitos, por fora são especiais, por fora são uma série de coisas, mas que dentro do coração não tem nada a oferecer. A questão não é onde, mas como. E em seguida Jesus volta a atenção dela
para o quem. Primeiro ele fala do onde, agora ele fala para o quem. Vocês adoram o que não conhecem, falando dos samaritanos. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele literalmente exclui a figura dela e a figura dos samaritanos como pessoas que deveriam estar naquela condição. São palavras duras. Mas quando vida e morte estão em jogo, você chega a um ponto em que diz as coisas com franqueza. Como dizer a alguém que está com os pulmões doentes que deixe de fumar. E nós voltamos novamente àquela condição do choque. Aquela mulher, ela está enferma, ela está doente. Aquela mulher, ela precisa ouvir algo que a convença. Se aquela mulher não for confrontada dentro do seu coração, as palavras que ela vai ouvir novamente vão entrar no ouvido e sair no outro. Por isso que Jesus confronta aquela mulher, para que ela possa se acordar, ela possa se despertar e ela possa entender o que está acontecendo. Jesus Cristo, ele dá um choque naquelas mulheres. Os samaritanos rejeitavam todo o Antigo Testamento, com exceção da sua própria versão dos primeiros 5 livros. Então, eles olhavam para o Antigo Testamento judeu e falavam: isso aí não vale nada. Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio numa versão nossa que nós entendemos que é a certa. O conhecimento de Deus deles era deficiente. Eles criaram um Deus que se adaptava à sua própria situação. Por isso Jesus diz à mulher: a adoração dos samaritanos ela é deficiente. É importante você conhecer a quem você adora, que é todo o propósito da nossa igreja. Trazer para você o conhecimento de quem é Deus. Quem é esse Deus que você se prostra? Quem é esse Deus que você diz adorar? Será que você realmente conhece Ele? Será que você tem apenas um relacionamento com Ele apenas no domingo? Não é suficiente. E é exatamente o que Jesus está falando. É importante conhecer o Deus que você adora. Como e quem é importante? Não onde. A adoração precisa ser vital e real no coração e tem que se apoiar sobre uma percepção correta de Deus. A verdadeira adoração ela tem que se apoiar em quem é Deus. Em que você conhece dele. É preciso espírito e é preciso verdade. Por isso Jesus diz: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. As palavras em espírito e em verdade correspondem ao como adorar em espírito e a quem adorar o Deus verdadeiro. Não é qualquer Deus e nem qualquer forma de divindade. Então você tem que realmente se dedicar no conhecimento das Escrituras de quem é Deus. As Escrituras elas foram escritas basicamente para nos revelar Deus. Você pode até ter uma série de ideias, uma série de pensamentos em relação às Escrituras, mas se ela não estiver conforme, não é válido. Quando nós pensamos no estudo dos liberais, as pessoas que não veem a Bíblia como a palavra de Deus, pessoas que distorcem as Escrituras, eles acham que estão adorando, mas não estão adorando o Deus verdadeiro. Então, uma verdadeira adoração ela não diz respeito a um ministério de louvor exuberante, ou um jogo de luz, ou uma igreja exuberante também. Mas quer dizer, aonde está o coração daquela pessoa? Aonde está a reunião das pessoas que estão realmente ali adorando ao Senhor? Adorar em espírito é o contrário de adorar de maneiras meramente externas. Pessoas adoram de uma forma meramente externa? Sim. Sim. E aí eu falei, um bom ministério de louvor atrai multidões. Se você falar que o ministério da igreja tal vai estar no local, ela enche. É interessante que o ser humano ele é atraído por pessoas. Se você chamar alguém, um preletor, para dar uma palestra brasileiro, você tem uma audiência. Se você chamar alguém só de ter um nome americano, pessoas vêm porque elas acham que aquela pessoa vai trazer alguma coisa diferente. Nós somos atraídos pelo externo, mas Deus ele não é atraído pelo externo. Adorar em espírito é o contrário de adorar de maneiras meramente externas.
É o contrário do formalismo e do tradicionalismo vazios. E aí muitas vezes os nossos irmãos pentecostais, eles falam, não, o teu culto ele é um culto frio, porque ele não manifesta exteriormente aquilo que é o choro, o pranto, falar em línguas. Mas será que mesmo essa situação, ela transparece algum tipo de relacionamento que a pessoa tem com Deus? Ou mesmo uma igreja que ela é formal no seu culto, será que ela apenas por ser formal, ela transmite realmente uma adoração verdadeira a Deus? Adorar em espírito é o contrário de adorar meramente, adoração meramente externa. É o contrário do formalismo e do tradicionalismo vazio. Adorar em verdade é o contrário da adoração baseada em um entendimento inadequado de Deus. A adoração precisa ter coração e cabeça. Ela tem de envolver emoções e o pensamento, e a questão do equilíbrio. A verdadeira adoração ela não está baseada apenas no conhecimento teórico, em um formalismo ou uma liturgia. Vamos entrar aqui todo mundo de terno, sério, ninguém fala nada, não houve nenhum barulho, nada. E aí as pessoas têm todo um formalismo. A adoração não é basicamente isso. Como também não é um culto avivado em que as pessoas pulam, dançam e falam em línguas. Mas nós temos que pensar sempre na condição do equilíbrio. O mundo não é um mundo de equilíbrio. Nós temos que trazer o equilíbrio a este mundo. O equilíbrio, ele depende de nós. E as pessoas, elas entram com posturas extremistas, mesmo dentro da igreja, elas mostram que elas não conhecem verdadeiramente Deus. A verdadeira adoração, ela tem que envolver tanto emoções como o racional. Verdade sem emoção produz uma ortodoxia morta e uma igreja cheia de admiradores superficiais. Quando a igreja ela é totalmente tradicional e ela não tem nada do Espírito, ela é conhecida como uma igreja fria. Uma igreja que é avivada no outro aspecto, ela muitas vezes ela não se aprimora na palavra, ela não se dedica à palavra, ela não conhece a palavra. A emoção sem verdade produz agitação vazia e cultiva pessoas superficiais que rejeitam a disciplina do raciocínio exato. Então nós temos de um lado pessoas que adoram o Senhor apenas com as emoções, e do outro lado as pessoas que adoram apenas com a palavra. Eu estava conversando com um pastor amigo meu outro dia e falava assim, a gente precisa mais de só a Escritura com o Espírito. As pessoas elas têm a só a Escritura, elas pensam só na palavra, mas não sabem exteriorizar isso. Não há uma manifestação de amor em relação às pessoas. É algo que eu estou para tratar lá na faculdade, em que as pessoas elas não acreditam em algumas manifestações do Espírito, e todo mundo é livre para acreditar ou não acreditar, mas daí para eu tripudiar da vida de outras pessoas é diferente. E aí o que eu tenho visto muitas vezes são as pessoas achando que a sua fé é superior à dos outros, e aí a pessoa ela exclui, a pessoa trata as pessoas de uma maneira como se elas fossem inferiores. A adoração verdadeira, porém, vem de pessoas com emoções profundas, grande amor e doutrina sadia. Sempre e em qualquer lugar que você esteja, tenha emoções profundas em relação ao Senhor, mas também tem uma doutrina bíblica sadia. Não existe como você ter nenhuma nem outra sem a leitura da palavra. Afeições fortes por Deus, arraigadas na verdade, são os ossos de medula da adoração bíblica. Ou seja, você precisa conhecer a Deus, saber o que Ele espera, para que você possa então adorá-lo em espírito e em verdade. Combustível, fornalha e calor. Talvez possamos juntar todos esses elementos com essa figura. O combustível da adoração é a verdade de Deus. E é realmente, você tem que saber o que Deus espera que você apresente a Ele em adoração. A fornalha da adoração é o espírito do ser humano, que se não for vivo, ele não oferece nada. E o calor gerado é a afeição vital da reverência, contrição, confiança, gratidão e alegria. Há todavia algo faltando nessa escritura. Temos combustível, fornalha e calor. Mas e o fogo? E aí eu não estou falando da condição esse pentecostal de fogo, não é isso. Tá? Nós não temos fogo. Então você tem o combustível.
da verdade da fornalha no nosso espírito, mas ela não produz. Se você pegar uma porção de gasolina e colocar num canto, só aquele combustível ele não vai aquecer e não vai fazer nada. Você precisa de uma ignição, você precisa do Espírito Santo. Então a condição dos fariseus, eles tinham uma adoração reverente, eles tinham conhecimento da palavra, mas eles não tinham o Espírito Santo. Haviam seres humanos que haviam até o desejo de se dedicar, de fazer alguma coisa diferente, mas na verdade aqueles corações eles não sabiam como fazer. Há necessidade do Espírito Santo para realmente nos mostrar e nos revelar o que fazer e como fazer. Não fazemos da nossa forma e nem do nosso jeito. Quando Jesus diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Alguns intérpretes acham que isso é uma referência ao Espírito Santo, mas na verdade se trata do meu espírito e do seu espírito. Se o nosso espírito ele não é um espírito regenerado, se o nosso espírito não é um espírito dedicado ao Senhor, a nossa adoração ela é fraca, a nossa adoração ela é vazia. Talvez a interpretação de que é o Espírito Santo ou que é o nosso espírito estejam certas, porque Jesus Cristo, ele fala que o nosso espírito anda junto do Espírito Santo de Deus. João 3,6, por gentileza, Rosângela. João capítulo 3, verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se a pessoa não for uma nova criatura, ela não consegue adorar a Deus. Ela pode levar suas mãos aos céus, ela pode entoar um louvor reverente ao Senhor, pode levantar uma adoração que realmente as pessoas venham até chorar, mas aquilo não alcança e não toca o coração de Deus, porque nascido do Espírito é Espírito. Em outras palavras, enquanto o Espírito Santo não avivar o nosso espírito com a chama da vida, o nosso espírito está tão morto e sem reação que nem mesmo merece ser chamado de Espírito. Somente o que é nascido do Espírito é Espírito, e é algo que não vem de nós, não é algo que procede do seu esforço, mas é algo que procede apenas de Deus. Assim como Jesus diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, o sentido tem de ser de que a verdadeira adoração vem apenas de espíritos vivificados e sensibilizados pelo Espírito de Deus, espíritos que buscam o Senhor todos os dias da semana, vivem em comunhão com o Senhor. Mesmo você sendo uma pessoa que tem o Espírito Santo, se você não cultiva esse Espírito, a palavra de Deus diz que nós não devemos apagar o Espírito que é em nós. E a visão é bem a visão do fogão, que quando você coloca a chama alta, você pode reduzir ela até uma condição mínima, em que ela está lá. Ela não se apaga, porque o desígnio de Deus não pode ser mudado nem transformado, mas ele fica fraquinho no teu coração. São as pessoas que quando vêm para a igreja, elas não conseguem ouvir, não conseguem entender, não conseguem crescer, porque apenas o alimento de domingo pela manhã, e para aqueles que vêm, para aqueles que não vêm, para aqueles que arranjam outras ocupações. Semana passada estávamos com a igreja cheia, hoje com a igreja quase vazia. Pessoas acham outras ocupações. Tantas coisas são mais importantes do que ao Senhor. E aí quando as pessoas elas vão buscar a Deus, elas não conseguem encontrar. Não é porque Deus não está lá, é porque realmente elas ficam perdidas. Eu sou uma pessoa perdida na direção. Eu posso fazer 10 vezes um caminho e eu vou precisar 10 vezes buscar o GPS. Sempre foi assim. É uma deficiência que eu tenho. E às vezes dentro do cristianismo as pessoas elas são exatamente dessa maneira. Elas se perdem. O GPS, que é a palavra, se você não tiver esse GPS, você anda perdido. Você vai para um lado, você vai para o outro. E não há como você ativar esse GPS apenas instantaneamente. Não é simplesmente como no celular, que eu vou lá no Google Maps e coloco o endereço. Olha, é o endereço do Alice, e aí eu vou certinho para lá. Não é. O GPS espiritual funciona de uma maneira diferente. É algo que você precisa manter ele aquecido e ele ligado todo o tempo para ele funcionar. É como uma televisão antiga. A televisão na década de 70, eu lembro quando meu pai comprou a primeira televisão, você tinha que ligar e esperar que a válvula aquecesse.
Se a válvula não aquecesse, você não via nada. Muitas vezes é como o nosso projetor, a gente liga e não liga automático. Aquela lâmpada demora um tempo para aquecer. Muitas vezes é o seu coração. Você não procura ao Senhor na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quando chega domingo, você quer ouvir a voz do Senhor, mas você ainda está em processo de aquecimento. E aí, a hora que a sua lâmpada acende, acabou o culto. Foi dada a bênção. E aí você fala, Deus não falou comigo. A coisa está diferente, parece que o pastor ele não tem a unção. Uma pessoa que é verdadeiro adorador, ele consegue absorver a menor gota. Eu já comentei com vocês, repito, tem um amigo, um conhecido, que era nosso, lá na época que a gente congregava lá no Ministério de Batalha Espiritual, e ele era um empresário. Ele tinha uma fábrica de papelão, ele falava assim, eu invisto às vezes 10, 20, 30 mil reais numa mentoria, numa consultoria, para ouvir uma frase. Mas aquela frase é uma frase que vai me fazer ganhar 500 reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais. Se a pessoa ela não está esperta, se ela não está preparada, ela não consegue absorver. E é o que muitas vezes acontece dentro da igreja. Em momentos únicos e ímpares que nós temos como escola dominical, a pessoa ela opta por dormir um pouco mais. E aí o que acontece é que ela fica totalmente fora do contexto. Ela não consegue ouvir a Deus. Quando entra no culto noturno, a pessoa ela fica perdida. Ela não sabe o que está acontecendo. Ela olha, ela se enamora com a Heloísa faz um barulhinho e a pessoa vai olhar porque ela não está ligada. Ela não está prestando atenção. Tudo é mais importante do que aquilo que está sendo falado. Porque ela não entende. Nós precisamos do combustível, mas nós precisamos também do Espírito Santo de Deus. Assim como Jesus diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, o sentido tem que ser que a verdadeira adoração vem de espíritos vivificados e sensibilizados pelo Espírito de Deus, mas não apenas no domingo, durante toda a semana. Se a sua Bíblia ela só vem para a igreja no domingo, alguma coisa está errada. Eu leio a minha Bíblia. Na verdade, essa Bíblia eu anotei aqui, foi comprada eu coloquei 2007, eu achei muito estranho, acho que é 2017. Tá? Mas olha, ela está bem gastinha. Talvez a sua Bíblia esteja novinha, não tem nenhum marca. Você sai daqui, você guarda lá, e você não ouve, você não vê mais. Só no próximo domingo. Podemos agora completar esta figura do combustível, da fornalha e do calor. O combustível da adoração é uma visão correta da grandeza de Deus. Como que você vai adorar a Deus se você não sabe quão grande Ele é? Quando você canta aquela música, quão grande é meu Deus, ou quão formoso és, será que você consegue identificar essa figura que você está cantando com a figura de Deus? Os louvores eles têm esse objetivo. Quando você cantar Espírito, Espírito, que desce como fogo, você tem que conseguir imaginar esse Espírito Santo descendo em Pentecostes e talvez fazendo parte da sua vida. Não é só você cantar. O combustível da adoração é uma visão correta da grandeza de Deus. O fogo que faz o combustível queimar com o calor extremo é o avivamento do Espírito Santo. A fornalha acesa e aquecida pela chama da verdade é você. Você tem que estar pronto para receber esse combustível e esse Espírito. O teu templo, o seu corpo, o teu templo do Espírito Santo, ele tem que estar pronto para receber isso. Não é algo que é vazio. Não é algo que fica como uma churrasqueira vazia, 10 dias, 15 dias, depois você coloca o carvão assim. Não funciona dessa maneira. Não funciona assim. Se você pegar alguma coisa desse tipo e você começar com esse aquecimento e ele não for bem preparado, aquela churrasqueira ou aquele equipamento, ele vai quebrar. O próprio carro, antigamente tinha assim, você tinha que esperar o carro aquecer. Se você comprava um carro zero, você tinha que esperar o motor amaciar para você forçar, senão você quebrava ele. Não havia um pré-amaciamento. As pessoas elas têm que entender que o cristianismo ele é isso, é uma fornalha aquecida e acesa. Você tem que chegar na casa do Senhor cheio de Deus e não vazio de Deus. Lá em São Paulo, a Rosângela lembra, o nosso pastor falava assim de quarta-feira: venha para encher o tanque, porque é muito espaçado, entendeu? Você colocar a gasolina do Espírito no domingo e você encher só no outro domingo. Então venha para quarta-feira. Não, você tem que estar com o seu tanque sempre cheio. Imagina o que aconteceria se você chegasse à casa do Senhor cheio de Deus, cheio de Deus, esquecendo os problemas,
esquecendo as dificuldades, mas tendo como foco único a adoração ao Senhor. Que maravilhoso talvez seria o culto. Talvez a sociedade ela seria impactada. Talvez a sua família seria mudada. O combustível da adoração é uma visão correta da grandeza de Deus. O fogo que faz o combustível queimar é o avivamento do Espírito. A fornalha acesa e aquecida é você. E o consequente calor da nossa afeição é a adoração poderosa que abre caminho por meio de confissões, anseios, aclamações, lágrimas, cânticos, exclamações, cabeças curvadas, mãos erguidas e vidas obedientes. Toda essa condição no final da adoração, ela só tem sentido dessa forma. Você saber quem Deus é, ter o Espírito Santo no seu coração e estar com o templo do Espírito Santo cheio da fumaça do Senhor. É aí que você, quando levanta suas mãos aos céus, Deus recebe a adoração. Eu estava chegando aqui na igreja, eu achei tão interessante ali na praça de frente, que uma árvore era toda cheia de espinho, do caule até em cima. E tem um João de Barros nessa árvore, uns casos de João de Barros, e tinha uns passarinhos pousados. E aí eu fiquei pensando, sabe, que esses passarinhos poderiam ter escolhido qualquer outra árvore, mas escolheram pousar ali nessas árvores tão espinhentas. E aí me veio a questão espiritual assim, que a caminhada com Deus, o caminho de Deus tem seus espinhos, mas ao mesmo tempo, parece meio contraditório, mas há alegria e prazer nesse caminho. Mas sabe o que acontece? Se a pessoa ela não entender isso, ela vai continuar levantando as mãos aos céus de uma maneira vazia. Ela vai continuar levantando as mãos em uma maneira vazia. As igrejas e as pessoas elas não têm mudado porque elas não sabem quem é Deus. Elas não têm o Espírito Santo. Quando eu chamo vocês para chegar 15 minutos antes, e algo que eu até estava debatendo com o Felipe essa semana, o objetivo é você entrar no clima. O objetivo é você acalmar o seu coração. É você não vir da correria, entendeu? De um acordar cedo, em especial os que moram mais longe, e coisas que você enfrenta, e você chegar aqui com o teu espírito ainda agitado. Eu tenho mudado algumas coisas na minha vida. Do meio-dia a 1, eu tenho separado para realmente 11 a meio-dia, desculpa. Eu tenho separado para louvar, adorar e orar ao Senhor. Mas eu acordo cedo, vocês sabem disso. 4, 5 horas da manhã eu estou acordando. E aí a gente atende e já lê com a Ingrid, já trabalha e mexe, não sei o que e tal. Você já fica com o coração agitado. E aí com o passar das horas, 7, 8, 9, 10, o coração fica agitado. Se eu chegar, separar esse tempo, e eu não parar, eu vou continuar agitado. E aí naquele momento eu coloco 10 minutos para eu descansar. Em que às vezes eu durmo, às vezes eu não durmo. E o objetivo desses 10 minutos é exatamente me sintonizar com Deus. Poder acalmar meu coração. O meu objetivo para você chegar 15 minutos antes é isso. As pessoas elas vão entender que é um ambiente de oração e adoração. É algo que com o tempo as pessoas elas vão começar a fazer. Fazer porque precisa, não porque o pastor está pedindo. Porque eu quero me sintonizar com o Senhor. Gostei bastante desse final do autor, quando ele fala desse conjunto, talvez eu traga isso à noite. Após o combustível ser ativado pelo fogo do Espírito, e o nosso templo estar preparado, cheio de adoração, toda vez que você abre a sua boca e confessa, toda vez que você mostra a Deus os seus anseios, que você chora, que você proclama cânticos ao Senhor, que você abaixa a sua cabeça, que você não consegue olhar para o Altíssimo, você leva as suas mãos e mostra ao Senhor vidas obedientes, é executado a adoração verdadeira. Questões de comida para questões de fé, e aí dentro desse discurso de João capítulo 4, ele vem exatamente mudando a condição desse discurso de comida. Os discípulos haviam ido comprar alimento, era hora do almoço, mas aí Jesus ele começa a tratar de uma questão de fé. Voltemos por um instante para Samaria.
Os discípulos tinham ido à cidade buscar comida. Estranho que precisava ir 12 homens buscar alimento. Normalmente as pessoas ficam e vai só uma pessoa, mas foram os 12. Jesus estava sozinho com a mulher no poço. Quando os discípulos voltaram, o que eles fizeram foi oferecer para Jesus Cristo o almoço. Mas ele fez com eles o mesmo que fizeram com a mulher. Ele tirou a condição da comida para a coisa da fé. Com a mulher era a bebida água para matar a sede. E ele fala, não é esse o foco. O importante não é essa água. Da mesma maneira, ele olha para aqueles discípulos que deveriam saber o que Jesus estava fazendo e fala, o problema não é alimento. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Os discípulos de Jesus que andavam com ele. Jesus estivera comendo todo o tempo que eles estiveram fora. Mas pastor, em João capítulo 4 não se fala em nada de comida. Fala. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus Cristo ele vem falando a mesma coisa que ele fala lá em Mateus capítulo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Claro que Jesus era um ser humano e ele precisava de alimento. Mas tem algo mais importante do que o alimento. Tem algo mais importante do que o sono. Tem algo mais importante do que eu ficar em casa. Tem algo mais importante em que nós temos que entender. Se você não entender isso, eu posso mandar 1000 recados para você chegar mais cedo, ouvir, e você vai continuar sendo regido pela sua vida. Você pode trabalhar até mais tarde, você pode estar sentindo dor, você pode ter problemas financeiros, e eu não estou aqui para questionar isso. Eu estou aqui para questionar se Deus ele é em primeiro lugar com você ou não. Porque quando Deus ele é em primeiro lugar com você, as coisas que são básicas, como que foi tratado com a mulher samaritana, que é a água, e a comida que foi tratada com os apóstolos, elas ficam em segundo plano. Quando você entender que a presença de Deus ela é mais importante que tudo, você vai mudar o seu jeito de agir. Não vai precisar eu mandar mensagem para você chegar 15 minutos antes. Você vai chegar a 20. Você vai chegar a 30. E é interessante que quando nós entramos dentro da cultura ortodoxa, parece que essas coisas elas ficam deixadas de lado. Parece que não vira mais uma coisa importante. O importante são as atribuições naturais. O importante são as coisas que eu faço no dia a dia. E que vão me justificar a minha ausência na casa do Senhor. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E qual que é a obra do Pai? Que obra é essa que Jesus Cristo está falando? O Pai está à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Cabe você primeiramente se encontrar como adorador de espírito e verdade, também encontrar outros. Mulheres samaritanas estão à nossa volta em grande quantidade. A palavra de Deus diz que a seara ela é grande, que os ceifadores são poucos. A seara já está branca para a colheita, ou seja, as pessoas estão esperando apenas você chegar a elas. Mas como que você vai chegar a elas se você mesmo não consegue se chegar ao Senhor? Você não vê o Senhor como mais importante na sua vida. Mateus 6, 21. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E as pessoas, elas não entendem que entrou no coração e as prioridades acabam tomando o lugar de Deus. Isso é uma verdade na sua vida? Será que é? Será que isso é verdade nas nossas vidas? Será que nós temos realmente a vida espiritual como algo prioritário? É algo que de vez em quando eu falo com os meus alunos quando eu dou aula. E eu venho falando sobre esse tema. E eu pergunto para eles, se porventura você estiver no meio da aula, ou no meio de um culto como esse, e tocar o telefone, e a sua mamãe ligar e falar assim, olha, eu estou tendo um ataque cardíaco,
Qual a sua resposta em relação a ela? Você vai responder para ela assim: olha, o culto falta meia hora, daqui a meia hora eu vou? Ou você vai sair voado? Isso chama-se importância. Isso chama-se prioridade. Mas nós não temos essa prioridade em relação ao Senhor. Não temos. Toda a conversa de Jesus com a samaritana é trabalho de Deus gerando uma adoradora genuína. Em seguida, Jesus aplica o episódio aos discípulos e a nós. Vocês não dizem que ainda há 4 meses até a ceifa, mas eu lhes digo: ergam os olhos e vejam os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Ele está dizendo: há uma colheita madura de prostitutas em Samaria. Acabei de transformar uma delas em verdadeira adoradora. E você, o que vai fazer? Nós temos atividades. Eu tenho atividades. Você tem atividades. Mas será que elas são mais importantes do que as outras coisas? Será que as atividades seculares elas vão fazer alguma diferença para você na glória de Deus? Quando você falecer, no teu túmulo vai estar lá: é importante que você fez isso, ou vendeu tantas rosas, ou ganhou tal dinheiro, ou vendeu tal móvel, ou vendeu tantos pães. Será que isso vai estar na palavra? Será que quando você estiver diante de Deus, essa condição, ela vai ser uma condição que vai fazer diferença na tua salvação? Em você adentrar o reino de Deus ou não? Jesus tinha acabado de transformar uma prostituta, uma pessoa que não conhecia Deus, em uma verdadeira adoradora. Foi para isso, Jesus dizendo, que o Pai me enviou, e então Ele envia a mim e Ele envia a você. E Ele diz: vão à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E Ele fala: aí está a cidade de Sicar, pronta para ser colhida. Se vocês amam a glória de Deus, preparem-se para colher. Mas como que você vai se preparar para colher? Você está preocupado apenas com o seu dia a dia, apenas com a conta que vai vencer amanhã, apenas com a sua prospecção de negócios para o futuro. Cristo nos propôs um roteiro para o restante deste capítulo sobre adoração. E aí depois do intervalo nós vamos tratar o que realmente significa adorar em espírito e em verdade. O que você entende em relação à adoração do que é uma adoração real em espírito e em verdade? Qual é a resposta do espírito humano avivada pelo Espírito? Qual é a resposta de um espírito humano que é realmente avivado pelo Espírito? E que relação a verdade tem com essa experiência? Nós vamos encerrar nesse primeiro período. Olha aqui. E eu quero convidar você a ter essas 3 perguntas em mente. O que realmente adora? O que realmente significa adorar o Senhor em espírito e em verdade? Qual a resposta do espírito humano em relação à ação do Espírito? E que relação à verdade, essa adoração em espírito e em verdade, em relação à verdade, tem a ver com essa experiência? Nós vamos ter um breve intervalo de 15 minutos e retornamos às 15 para as 11, se o Senhor assim o permitir. Deus te abençoe e te conceda graça.